tarde, bem-vindos ao quarto encontro do Lab Studio. O Lab Studio é um projeto do Lab Moda com o Pátio Batel e o Ateliê 1901. E hoje a ideia é discutir como a cenografia pode contribuir para a experiência do cliente. Para isso, o Lab Moda juntou profissionais para pensar esses novos caminhos, e eu vou apresentar os nossos convidados da tarde, e logo depois eu vou passar para o Ismael Zanardini, que é do Ateliê 1901, que ele vai explicar como é que está acontecendo o quarto encontro do Lab Studio. O Lab Studio é um projeto. Aí, acho que agora deu. Bom, eu vou apresentar então os nossos convidados da tarde. O Felipe Guerra é arquiteto e cenógrafo, ele tem uma experiência já com Lab Moda. O Ismael Zanardini, do Ateliê 1901, e o Shawendi Seskin, da Chroma Garden, que trabalha com cenários digitais. Eu vou passar, então, a bola para o Ismael, que ele vai contar um pouco como é que está se dando o Lab Studio com a participação dos arquitetos do Ateliê 1901. Boa tarde, Ismael. Oi, Dani, tudo bem? Oi, Felipe, oi, Chau. Então, Dani, está sendo uma experiência muito legal, porque todo esse processo de pesquisa, desde que quando a gente começou essa parceria com o Lab, a gente quis deixar esse processo de pesquisa aberto, né, para que todos que tivessem interesse nessas áreas ou áreas correlatas pudessem acompanhar todo o processo. E os arquitetos estão super empolgados. A gente tem, até agora, são 7 equipes inscritas e mais de 20 arquitetos no processo. A gente tem trocado ideia, após cada talk que a gente discute, e acho que o que agrega e o que enriquece mais o processo é toda essa discussão, né? É todo o processo. O resultado lá da loja é justamente uma evolução de toda essa discussão. Então, acho que está sendo bastante proveitoso para todos. A gente lembra que os arquitetos que estão participando da maratona e quiserem mandar perguntas para os nossos participantes, já podem começar a mandar aqui pelo YouTube, tá? Bom, Felipe, você tem uma experiência recente, até do ano passado e de 2016, com o Lab Moda, então eu queria que você contasse como é que foi essa experiência de fazer uma loja dentro de um shopping como o Pátio Batel, uma loja colaborativa totalmente diferente. Primeiramente, boa tarde, que alegria dividir esse espaço com vocês, com pessoas tão gostosas. Dani, Chau, Ismael, muito obrigado pelo convite. Vai ser mais gostoso ainda contar para vocês um pouquinho dessa história, dessa jornada, desse laboratório livre de experiências que é o Lab Moda, né? Essa mistura de arte, moda e arquitetura no desenvolvimento de espaços e experiências novas. Então, vou começar a resgatar algumas coisas que me fazem lembrar da experiência de 2016. Em 2016, a gente estava dentro do shopping, no mall do shopping, no lugar de uma âncora. Então, numa época maravilhosa. Então, a gente entrou em novembro, dezembro, a gente aproveitou todo aquele burburinho e aquela época do consumo. E a gente conseguiu montar uma loja em uma semana, utilizando 3 containers, 4.000 caixas de papelão, 600 pallets e um espelho d'água redondo. É quase um milagre, né? Como que isso deu certo? Porque a gente deu caráter de obra de arte para esses materiais tão simples. Então, as texturas ganharam outro formato com a iluminação do Beto Bruel, que é um dos grandes iluminadores do Brasil, e aquela experiência deu tão certo que a gente via no comportamento das crianças que aquilo realmente estava funcionando. Quem passava pelo mall não conseguia não entrar na loja, era sugado para dentro da loja porque tinha uma música diferenciada, tinha uma iluminação que se transformava, tinha uma cenografia na entrada que era totalmente jovem. Então, aquele comportamento mais clássico, comportado das grandes lojas de luxo do mall, simplesmente se modificava quando as pessoas entravam no Lab e as pessoas ficavam lá até cansar. Por quê? As marcas eram maravilhosas, todas experimentais, as atrações eram incríveis. A gente tinha um bar lá dentro, a gente tinha puff, a gente tinha hipopótamo, a gente tinha grafite nas paredes. Enfim, era uma grande usina de ideias que fez com que esse projeto fosse tão premiado e tão aceito e tão querido pelos curitibanos.
Posso contar em 2019? Emenda. Então, 2016 já foi um grande desafio, né? Porque a gente estava dentro de um shopping de luxo e a gente tinha que convencer o marketing, convencer as pessoas que o Lab funcionava e era incrível. Depois de 2019, quando o Perry veio conversar comigo, ele trouxe um desafio ainda maior, que era você agora não estar mais com o Lab Moda no mall do shopping, onde o público já circula e já entra naturalmente, levar um projeto desses de 1.000 metros quadrados para o subsolo. O que tinha que fazer para levar as pessoas do mall para o subsolo? E aí nasceu a experiência Lab Moda 2019, uma experiência já com uma pegada de sustentabilidade. A gente trouxe uma estrutura, um aquário transparente para dentro do estacionamento, onde quem estava circulando de carro podia ver o que estava acontecendo lá dentro, e quem estava lá dentro podia ver a movimentação dos carros. Daí a gente trouxe já uma pegada mais branca, uma pegada invernal, com grandes cristais. Enfim, era um lugar para tirar fotografia. E o mais interessante de tudo isso, o fato de estarmos no subsolo permitiu com que as pessoas, as marcas e as atrações estivessem mais livres para criar. Então foi super criativo, a gente tinha até apresentação de drag queen, foi uma loucura. Por quê? Porque a gente não tinha aquele grande peso do mall sério do shopping. Ali no subsolo a coisa realmente pegou fogo, mesmo que era um ambiente mais gélido, com arquitetura mais branca, invernal, pegou fogo ali dentro e eu fiquei feliz. Arquibancadas, a gente trabalhou com arquibancadas, com uma grande passarela de moda que percorria a loja toda, então realmente ferveu. E eu acho que a grande sacada dessa loja, do projeto de arquitetura e cenografia de 2019, foi o que a gente criou no teto. Porque como o pé direito era baixo e a gente não queria sufocar as pessoas, a gente trabalhou com um material translúcido e projetou luzes nesse material translúcido como se fosse a aurora boreal. Então, aquele teto ia mudando de cor e o espaço todo ia se transformando com a alteração de luz e de cor do espaço. Então, eu sempre falo, o Lab Moda, para quem está assistindo a gente, o Lab Moda é muito mais do que experiência de consumo ou experiência de venda. O Lab Moda é um evento de experiência, onde a compra e venda é a coisa menos importante. A parte mais importante é que as marcas, as novas marcas, os novos estilistas tinham a chance de mostrar o seu trabalho a partir de desfiles, de performances e dos seus produtos que estavam ali muito bem expostos e bem iluminados. Era a chance de a gente dar a experiência de shopping, a experiência séria de shopping, para esse pessoal que estava começando. Esse é o grande trunfo, essa é a grande questão do Lab Moda, e o desafio para 2020 se tornou ainda maior. A gente volta para o mall num concurso de arquitetura, com uma loja bem menor, onde a gente vai ter que trazer toda essa experiência que a gente veio construindo junto da história do Lab Moda para um espaço menor, onde a tecnologia, e o Shao aí vai poder contar para a gente como que isso pode acontecer, a tecnologia vai nos ajudar a embutir as experiências nessa loja um pouco menor. É isso aí. Então, eu vou passar para o Shao rapidamente, para ele contar um pouco sobre a Croma, como são os projetos que a empresa desenvolve, o que é possível fazer hoje em termos de tecnologia de cenografia digital. Bom, pessoal, primeiro, obrigado, né, pelo convite, né? Uma boa tarde a todos aí. Seja bem-vindo. Meu nome é Shao Enge, né? O pessoal me chama de Shao. Sou um dos sócios da Croma Garden. E o que a Croma Garden faz, né? Então, a Croma Garden é um estúdio de inovação e criação audiovisual, né? A gente já vai fazer 10 anos, né, esse mês, 10 anos de empresa, e assim, a gente é muito focado, principalmente trabalhando com congressos, convenções, né, acho que foi sempre o nosso core business, e também atendemos uma parte das nossas atividades com shopping center, então a gente trabalha com entretenimentos, sempre linkados com gamificação ou tecnologia para malls, né, para shopping center, então a gente tem uma certa experiência com shopping também, né, e nesse momento de pandemia, né, a gente teve que se reinventar um pouco, né, porque nossos projetos, 90%, 95% dos nossos projetos eram físicos. Eu estava no evento, eu estava presencial em um local e estava realizando esse evento lá. E uma coisa interessante é que os projetos que a gente realizava sempre foram aglomeração de pessoas, então, muitas pessoas. Então, quanto mais pessoas reunidas no lugar, mais interessante era a nossa atividade. E agora, com essa mudança, né, onde as pessoas não podem se concentrar, né, a gente vê através da tecnologia
E é uma experiência que a gente já tinha conhecimento, a gente teve que se reinventar e está trabalhando hoje, a empresa ela está mais focada nesse momento em eventos digitais. Estamos preparados para que quando esse momento voltar e as pessoas começarem a frequentar os eventos, a gente está preparado para voltar para essa atividade também, mas hoje a gente está bem focado nos eventos digitais. E o que seriam esses eventos digitais, né? Então, e daí já entra na parte de cenografia. Os eventos digitais, ele tem desde a live streaming, como a gente está fazendo agora, então vamos gerenciar lives para clientes, vamos colocar qualidade nisso, porém, todo evento, ele é feito basicamente de duas grandes frentes, né? Uma é o evento em si, o que vai ser falado nesse evento, o que as pessoas vão estar escutando, o que elas vão aprender nesse evento, e a outra frente é como que é esse evento. Então, quando você vai no evento, você espera um espaço bem decorado, você espera um espaço bonito, uma cenografia que te chama a atenção. Então, tem empresas especializadas para isso, para gerar essa experiência, como o Felipe falou, né? Então, acho que o Lab Moda, mais do que vender, né? Acho que é gerar uma experiência para as pessoas através dessa cenografia e dessa ousadia também da cenografia, né? Então, como que a Croma está contribuindo para esse momento? Porque agora, com esses eventos digitais, né, então as pessoas elas estão ali nas suas casas, abrem seu computador, ligam um YouTube ou uma plataforma e estão assistindo esse evento. Então o que a gente tem feito? A gente tem tentado trazer essa cenografia, que era física, então a gente monta um evento como se ele fosse acontecer, como se ele fosse montar. Através de arquitetos profissionais dessa área de cenografia, e a gente pega e cria uma navegação 360 nessa cenografia. Então, eu consigo criar uma plataforma onde eu pego a cenografia, que seria física, coloco dentro de uma plataforma e consigo fazer uma navegação. Desta forma, eu consigo gerar um pouquinho da experiência que a pessoa tinha quando estava fisicamente. Lógico que a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Você tá lá, você tocar, você ter a textura, você ver aquela iluminação, mas pelo menos a pessoa ela se sente um pouco mais parte do evento, né? Então, e você consegue explorar essa navegação 360 por esse ambiente digital. Então, existem vários recursos. Você pode fazer uma navegação, por exemplo, através do mouse, se for pelo celular, através do toque, e você também poderia ter essa navegação através de um óculos de realidade virtual. Então, imagine você poder estar dentro de um evento digitalmente, né? Mas que para isso aconteça, eu preciso ter a cenografia. Então, a cenografia ela é muito aliada para que nos permite, né, eu estar dentro desse evento digital, né? Então, isso é muito interessante, né? Porque, assim, a gente está vivendo num momento que é um momento, acho que ninguém está feliz, né, de estar nessa pandemia, de estar em casa, né, de não estar fisicamente nos lugares, mas a gente tem que, o que a gente tem levado para nós, assim, para a Chrome, para todo o meu time, é que a gente enxergou uma oportunidade, né, então acho que a gente tem que tentar imaginar também as coisas boas que esse período está nos trazendo. Então, no caso da Chroma, a gente se reinventou, né, a gente tinha conhecimento da tecnologia, a gente se reinventou e hoje a gente está conseguindo resolver um problema de um cliente, né, que hoje o cliente ele tem esse problema de não conseguir realizar o evento dele fisicamente, então a gente está tentando levar uma solução digital e tentando resolver o problema desse cliente, né, então a gente foi forçado a se reinventar, porém hoje a gente está colhendo frutos, né, pelo fato de ter agilidade para isso, então eu vejo como um grande aprendizado. Talvez se eu não tivesse vivendo esse momento, eu talvez não teria conseguido entrar nesse meio, essa cenografia digital, né. Então, basicamente, é isso que a gente está focando, né, de uma forma bem resumida, né, o que a gente tem feito, e assim, tudo um pouco voltado para a parte de gamificação também, né, então é tentar trazer essa experiência através da gamificação, do digital, entre outros produtos, né, que a gente trabalha aí com produções audiovisuais, vídeos, animações, 3D, cinema, né, mas acho que o interessante é trazer essa questão da cenografia e como relacionar essa cenografia também com o Lab Moda, com o evento que vocês estão criando e com todo esse momento que a gente está passando, né? Isso. Felipe, é um momento também de transição, né? A gente provavelmente, a gente não vai ficar assim para sempre, mas num futuro próximo, a aglomeração está fora de cogitação. Você falou que tem participado de muitas conversas sobre o novo morar, pensado muitas soluções para a questão de entretenimento, espetáculos. Queria que você compartilhasse um pouco da tua experiência, como que você está vendo esse momento, puxando já um pouco para o lado do shopping. Qual que é esse shopping que as pessoas vão voltar a frequentar?
A primeira coisa que a gente precisa sempre lembrar é que tudo vai passar. Não adianta a gente achar que vai viver para o resto da eternidade nesse sistema de pandemia, né, de isolamento social. Não, as pessoas vão voltar a se encontrar, vão voltar a se encostar, a gente vai voltar a ter festa, a gente vai voltar a ter balada, mas assim, alguns comportamentos e alguns resquícios permanecerão. E isso não sou eu que digo, é a história que diz. Nosso estilo de vida, nosso estilo de morar, nosso estilo de trabalhar foi moldado pela história da humanidade através das pandemias passadas. Eu gosto sempre de falar que foi no final do século XIX só que a ciência começou a entender como as doenças eram transmitidas. Até então, era o ar que era sujo ou era uma questão espiritual. Depois do final do século XIX, que se entendeu que a questão da higiene era importante, as casas mudaram de jeito, as janelas aumentaram, as ventilações se tornaram importantes, lavar a mão se tornou uma atividade importante. Então, a gente veio desenvolvendo. A vida moderna tem a ver com o comportamento pós-pandemia, pós-tuberculose, principalmente, tuberculose e cólera. Então, a gente tem que entender que depois dessa pandemia, pós-Covid-19, algumas coisas estarão diferentes. Evoluiremos em relação a muitas questões. E o shopping, o consumo, certamente é uma questão que deverá ser levada em consideração. Já se fala muito na questão realmente do consumo desacelerado. Você parar de comprar menos, só que comprar qualidade. Deixar de comprar quantidade para comprar qualidade. Essa é uma questão importante que os shoppings vão ter que se modificar para atender. A outra questão é do shopping não ser só um lugar de compras. Já não é. Já se tem percebido que os shoppings têm evoluído na questão da sua programação. E isso vai ter que acontecer ainda mais. Porque como o consumo de massa vai diminuir um pouco em prol da qualidade, o espaço do shopping vai ter que oferecer muitas outras atividades, mais atividades do que de lazer que ela já propicia. Então, os espaços comuns do shopping vão ganhar também outras atividades. E dispositivos de higienização. Assim, entender o espaço de transição do mundo externo para o mundo interno como um espaço onde as pessoas têm que ser, de certa forma, de alguma forma, esterilizadas. Seja através de luz UVC, ozônio ou qualquer tipo de produto químico que faça algum tipo de limpeza. Porque não é só o Covid, né? Esses espaços onde tem acúmulo de gente também transitam outras doenças. Então, eu entendo que o novo shopping é o shopping que tem muito mais atividades para lazer, entretenimento, cultura e educação, que vão além da questão do consumo, propriamente dito, e dispositivos de desinfecção e higiene nas suas entradas, separando o mundo externo do mundo interno. Legal. Você quer perguntar alguma coisa para o Chau, Ismael? Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Na verdade, eu queria aproveitar, bem na hora que eu ia interromper o Chau ali, acabou caindo minha conexão. Mas assim, Chau, existe a possibilidade, porque a gente pode modelar isso, né, em programas 3D, o que a gente já está acostumado para fazer essa interação da cenografia virtual, e existe a possibilidade da gente compor esse ambiente real, né, ele físico, e de alguma forma a gente fazer imagens 360 e as pessoas estarem caminhando por esse espaço através de fotos reais e não pela maquete eletrônica? Bom, boa pergunta, Ismael. Assim, existem diversas técnicas para você transformar, né, esse ambiente né, físico em digital, nessa navegação. Por exemplo, eu poderia desenvolver um game, né, similares dos games que a gente está acostumado a ver, que tem um personagem que vai andando pelo ambiente, né. Realmente, se eu for desenvolver uma técnica de game, eu preciso ter uma modelagem, né, porque ele está andando por um ambiente modelado. Porém, essa técnica de game, para a experiência do usuário final, às vezes ela pode ser um impeditivo pelo fato de, para rodar um game, hoje eu preciso ter um computador bom, né? Então, eu preciso ter um dispositivo bom. Então, essa é uma das técnicas, porém, ele te limita a alguns usuários. A técnica que a gente tem escolhido é uma técnica com imagens 360, né? Então, hoje a gente tem ido muito para a questão da modelagem, né? Porque
eu não tenho um evento físico, né, acontecendo, então eu preciso modelar esse evento, e eu gero várias imagens 360, vamos dizer assim, e eu crio pontos de navegação dentro dessa modelagem 360. Essa técnica, ela também pode ser utilizada com fotos 360. Então, por exemplo, eu tenho o evento, eu tiro fotos 360 desse evento e eu consigo, através de uma programação, compor essas imagens e fazer uma navegação. Então, acho que puxando um pouco o gancho que o Felipe falou, né, o que vai ser depois, né? As pessoas vão voltar, vão ter os eventos, mas eu acredito que elas não vão romper 100% com o digital. Por exemplo, imagine ter um evento que está acontecendo fisicamente e a gente ter a versão dele digital também para a pessoa que às vezes está num lugar muito longe, está em outra região, que não pode estar participando fisicamente. Então, daí existe, realmente, daí se for o caso de eu transmitir um evento que está acontecendo, às vezes pode ser mais interessante eu gerar imagens 360 desse espaço, porque nem tudo que é montado, às vezes, no LabModa, ele saiu de um projeto 100% digital. Às vezes tem coisas que as pessoas vão sentindo na hora. Mas esse quadro aqui talvez seria mais legal nesse canto, essa luz aqui na simulação ficou legal, mas fisicamente é melhor colocar essa luz no canto. Então, como daí eu não vou conseguir reaproveitar, às vezes, esse projeto inicial, porque o executado foi diferente do projeto, daí sim é interessante ter essa técnica das fotos. Então, respondendo sua pergunta, sim, é possível fazer com imagens também. Existe toda uma técnica, né, mas é possível também. Porque você pode até juntar, de repente, um passeio pelo mall, né, e a pessoa entrando na loja e tendo toda aquela experiência. Eu acho que isso é aquele formato híbrido, né, que a gente tinha conversado. Sobre isso que eu ia perguntar para o Felipe. Você consegue imaginar como seria hoje um evento híbrido de moda, um evento / loja híbrido de moda, como é o LabModa? Absolutamente. Consigo perceber, sim, consigo imaginar e já me vejo participando dessa experiência. Como os meninos estão dizendo, assim, à medida que você tem a loja num espaço virtual, eu acho que é mais do que isso. Eu acho que essa loja física, por ser limitada em relação ao seu espaço, o ambiente virtual dela pode ser um espaço muito maior. Então, acho que ainda fica o desafio para os estudantes, para os arquitetos que estão participando desse desafio, de não pensar só a loja física no mall, de pensar também que loja é essa do mundo virtual, que pode ser uma loja muito maior, que pode ter muito mais cenografia, que ela pode... Quer dizer, tudo é possível nesse ambiente virtual. Então, você tem uma experiência ali presencial bacana, que você tem dispositivos de tecnologia que te permitem fazer uma série de coisas, podem ampliar esse espaço, ampliar a experiência do toque, né? Porque a questão do toque na roupa, no tecido, sentir a fibra, o cheiro, isso o mundo virtual não traz. O mundo físico traz. Então, aí está o diferencial de estar presencial na loja. Porém, o mundo virtual, do e-commerce, pode te dar possibilidades infinitas, de ter um dragão, de virar uma piscina, de virar um aquário, e você ter uma experiência de consumo completamente diferente. Queria perguntar para o Chau se isso seria viável, de a gente ter um projeto físico com alguns dispositivos de tecnologia e ter uma loja virtual completamente surreal, onde a experiência seria completamente diferente. Conseguiu pegar a pergunta, Chau? Consegui, ela cortou um pouquinho, mas eu peguei. Assim, eu acho que essa é a vantagem, né? Tem que nem você falou, né? Tem não é que eu não vou dizer vantagem e desvantagem, né? Acho que é experiência diferente, né? Então, quando você está no ambiente físico, é uma experiência do toque, de você tá ali, das pessoas que estão no lugar. Acho que as pessoas, elas deixam o evento mais interessante, né? Mas o digital é legal que você consegue viajar, vamos dizer assim, né? Então, você consegue, por exemplo, eu estou desenvolvendo um projeto agora. E a gente está criando umas arquiteturas super ousadas. Que a gente olha, nossa, acho que se isso fosse ser montado fisicamente, será que... Quantos engenheiros não iam ter que estar envolvidos aqui para saber o peso, se ele ia cair ou não? Então, quando você está no digital, eu não preciso me preocupar tanto com a parte da engenharia, né? Então, eu só preciso pensar um pouco no visual, porque tem que ser bonito. Por exemplo, eu estou fazendo aqui um espiral invertido, por exemplo, né? E ele está apoiado no chão. Então, como que isso seria fisicamente, né? Então, eu não tenho limites. Pensando também em orçamento, vamos pensar dessa forma. Eu vou criar um evento com paredes de vidro, com uma cenografia toda ousada,
E para construir isso fisicamente, às vezes pode ser muito caro, ainda mais quando a gente está falando da nossa realidade de evento, que eu tenho um orçamento limitado, né? Então, já no digital, não, você pode fazer, eu quero fazer meu evento no maior teatro do mundo, eu quero fazer, né? Então, eu quero colocar esse ambiente aqui na Lua, por exemplo, né? A gente brinca. Então, eu conseguiria, porque o digital, ele me permite isso, assim, né? Então, acho que essa é vamos dizer assim, uma vantagem de você explorar o digital, porque você pode ir além do que a gente consegue realizar, né? E você falou que vocês estão usando até um termo que é o phygital. Os shoppings usam esse termo? Os shoppings usam muito, né, a questão do digital com o físico, né? Então, não só nessa questão do termo específico, mas em questão da experiência, né? Por exemplo, a gente tem trazido experiência para o cliente, não necessariamente só no digital, na tela, no toque, né, no touchscreen, vamos dizer assim. Então, às vezes, você pode fazer uma interação dentro de um shopping, voltando pro antigo, às vezes é um botão de fibra que ele acende uma luz. Porém, quando você aperta esse botão, ele dá uma reação numa tela, ou dá uma reação numa iluminação. Então, as pessoas, cada vez mais, elas têm vontade de tocar nas coisas, assim, né? Então, quando você coloca grandes telas também, né? Então, cada vez mais tem invadido, né, a experiência do usuário, os totens, as telas touches, né? Então, toda essa tecnologia para tentar aproximar as pessoas e gerar essa curiosidade, né? Então, quando a gente faz entretenimentos para shopping, por exemplo, você tem que pescar esse consumidor que está passando, que está passeando, né? Então, você tem que geralmente trazer elementos que chamem atenção para isso, assim. Certo. Felipe, agora falando um pouco de iluminação. Dani, posso interromper um minutinho? Claro. Já que você direcionou para o Felipe, eu queria fazer uma pergunta para ele. Tá. Felipe, você como arquiteto e já veterano de Lab Moda, o pessoal vai estar com um espaço de mais ou menos 10% da área dos últimos labs, né? Então, é uma área bem mais reduzida. Você acha e o Lab tinha essa concepção, assim como você falou, de evento, né, e não de um espaço para você comercializar, mas era um evento onde você tinha a comercialização dos produtos. Você acha que dessa forma, a loja física, ela vai ficar restrita à comercialização dos produtos e o digital é onde vão acontecer os eventos? Aí que está o grande desafio. Como eu disse, o Lab Moda veio se construindo através de desafios, né? 2016 a gente tinha um desafio, 2019 a gente tinha outro desafio, e agora 2020 é outro desafio. E o desafio vai ser esse, entender como que o espírito Lab Moda, que é arte, moda e arquitetura acontecendo ao mesmo tempo, pode acontecer nesse formato. Então, fica o grande desafio para os arquitetos pensarem como que isso pode acontecer. Eu entendo, talvez, e pelo que o Shao tem nos orientado em relação às possibilidades de tecnologia, que talvez a tecnologia seja o grande dispositivo que faça com que essa experiência possa acontecer, mesmo presencialmente na loja. Mas acho que não se pode perder, independente da tecnologia, o espírito Lab Moda dentro da loja. A loja não pode ser apenas uma loja para se comprar ou se conhecer as marcas. Tem que ter o compromisso com a experiência. Lab Moda é experiência. Então, os arquitetos vão ter que encontrar uma maneira de trazer a experiência Lab Moda com arte, com cultura, com eventos, com atrações, misturando virtual com real. Enfim, esse é o grande desafio 2020. Mais alguma coisa, Ismael? Não, é isso aí. Obrigado, Felipe. Então, era mais ou menos nesse espírito, assim, porque você e o Beto fizeram uma cenografia muito interessante, usando a iluminação também no Lab Moda, nessas edições que você participou. E para manter isso, eu queria que você falasse um pouco especificamente desse ambiente, de como se deu a iluminação, até como forma de dica mesmo para os arquitetos que estão ouvindo a gente. Luz é tudo, sempre luz é tudo. Ainda mais quando você tem que expor uma obra de arte que é uma peça de moda autoral. Eu considero uma peça de moda autoral como uma obra de arte. São peças exclusivas, individuais, que têm tecidos, experimentos, modelagens diversas. Então, a iluminação tem que jogar a favor. Uma iluminação ruim acaba com o produto. Quem trabalha com moda e com venda sabe que
uma luz ruim, acaba com o produto. Só que no Lab Moda a gente elevou isso a uma potência muito maior. A iluminação não estava apenas a serviço da iluminação da peça de roupa. A iluminação era o veículo da experiência. Então, no Lab Moda de 2016, a gente tinha 4 cenas de luz. Então, a pessoa estava passeando pelo Lab Moda, de repente a luz estava de um jeito. De repente, dali a 5 minutos, a luz se transformava de outro jeito. Era indireta, era direta, era o espaço todo, tinha cor, tinha movimentos, tinha textura. Então, uma única roupa ganhava espectros diferentes, né? Que é o que acontece na vida real. Você em casa, a tua luz reage de uma forma, você na balada reage de outra. Então, a iluminação, do caso, a ideia do Beto era trazer esses vários ambientes de luz para uma experiência única. Então, a experiência balada, a experiência casa, a experiência escritório. Então, talvez esse projeto de 2020 também tenha que pensar na iluminação como esse dispositivo que cria diferentes universos para que aquela única roupa se transforme em outras roupas, porque luz é tudo. Luz e sombra. Chau, você já conseguiu enxergar alguma coisa que você conseguiria fazer numa loja, num evento como o Lab Moda? Lembrando que o Lab também, além da questão do entretenimento, que você fala muito bem, como os shoppings estão trabalhando, tem a questão dos desfiles, que pontuaram as outras edições, e que também é um desafio para quem está pensando esse novo momento, né? Com certeza. Assim, existem diversas possibilidades, né? Então, se puxar um pouquinho para a realidade de hoje, seria possível ter uma plataforma digital com o Lab Moda, por exemplo, que a pessoa navegaria digitalmente, né? Então, essa é uma das opções, seguindo para a linha do que a gente está fazendo hoje, mas vamos pensar que quando acontecer o Lab Moda vai estar tudo aberto, as pessoas vão estar no shopping, as pessoas vão poder, né, voltar à sua realidade. Entraria o que a gente já fazia bastante. Por exemplo, vou dar exemplos de soluções que a gente poderia ter no Lab Moda. Poderia ter uma passarela, por exemplo, onde o piso é um painel de LED touchscreen, onde quando as pessoas vão andando ali, você tem reações na tela que vão mudando. Poderia ter um display com um sensor de Kinect, por exemplo, onde as pessoas elas vão poder trocar as roupas digitalmente, assim, né, fazer como fosse um provador digital, né? Então, existem diversas formas. Poderia ter um catálogo digital através de uma experiência de gamificação com uma tela touch, né? Então, é uma projeção mapeada pensando eu estou colocando experiências aqui, mas poderia ter uma experiência visual também, como o Felipe falou. A iluminação é muito importante, né, para a experiência, porque ela traz um visual diferente. Porém, eu poderia ter uma projeção mapeada numa parede, né, então as pessoas, ela poderia ter, e não precisa ser numa parede flat que a gente fala, imagine que eu tenho diversos caixotes, containers, e eu vou mapear essas imagens, e essas imagens vão se encaixar exatamente nos elementos que eu quiser. Então, eu consigo gerar essa experiência de movimento também, né, então, existem diversas possibilidades, vou fazer um backdrop interativo, porque as pessoas gostam de tirar foto, por exemplo, né? Elas vão num evento, elas querem tirar uma foto. Imagine se eu puder escolher o fundo que eu quero tirar uma foto, né? Então, eu poderia ter um fundo que ele tivesse mesclado com algumas coisas físicas, umas roupas, uns biombos, alguns objetos, e a pessoa, ela, através de uma tela touch, por exemplo, ela troca o fundo. Eu quero agora estar na praia, eu quero agora estar numa fazenda, eu quero agora estar no meio urbano. Então, eu estou tocando com experiências aqui, que eu pensei rapidamente aqui, de coisas que a gente já realizou, por exemplo, para outros clientes, e que eu vejo que pode se encaixar numa estrutura. Depende muito do briefing, né, do cliente, depende muito da mensagem que quer se passar, né, então a maioria dos projetos que a gente realiza, a gente entende o que é o evento quer passar, o que o cliente precisa, e como a gente pode contribuir, né, para esse evento com relação à experiência. Acho que não existe um produto, assim, específico para cada situação. Não, primeiro a gente entende o que o cliente quer, o que é o evento, e a gente tenta encaixar o produto na situação de vocês. Então, é possível fazer. Então, respondendo a pergunta, né, tanto de uma forma remota, que é o que a gente está fazendo hoje, quanto fisicamente eu poderia gerar experiência dentro do Lab Moda, por exemplo. Através da tecnologia, né? Ismael, quer acrescentar alguma questão? Na verdade, pode falar, Dani, pode falar. Não, eu ia falar
é o seguinte, você falou que as tuas demandas aumentaram agora, nesse novo momento. Qual que é a solução que geralmente as pessoas pedem? São para eventos que geralmente têm muita aglomeração e que agora estão precisando acontecer de uma outra forma? Geralmente a demanda é mais ou menos com esse perfil? Bom, assim, independente de ter pelo menos a leitura que eu faço, né, independente de ter um momento de pandemia ou não, as marcas, as empresas precisam se comunicar, os eventos precisam acontecer, né, então a gente não pode ficar parado, né, por exemplo, existem empresas multinacionais que têm suas áreas de marketing, têm suas áreas de treinamento, porque eu não faço só o evento para o consumidor. Às vezes o evento que eu faço é um evento, por exemplo, de uma farmacêutica falando para os seus representantes, né? Então eles precisam comunicar, eles precisam treinar. Então eu vejo que a gente está levando uma solução que está se encaixando nesse momento, né? Então as empresas elas estão com uma carência, vamos dizer assim, de ter várias pessoas preparadas, né? Porque aconteceu o que hoje 90% tem que ir para o digital. Poucos eventos devem acontecer presencialmente. Então, todas as empresas convergiram para o digital. E o mercado está se preparando, não só a Croma, mas assim, a tecnologia, os softwares, né? Então, por exemplo, hoje, no caso de vocês estão precisando se adaptar, talvez se não tivesse nesse momento de pandemia, talvez esse bate-papo aqui poderia estar sendo no shopping, né? A gente lá, as pessoas, convidando as pessoas, mas a gente está precisando se adaptar, né? Então, acho que... Então, como a gente conseguiu... Não é uma mágica, assim, acho que a gente não criou algo que não existia, né? A gente só está tentando mostrar para os clientes e o que eu sinto é que tem muito cliente ainda que não sabe das possibilidades. Então, eu tenho conversado com diversos clientes todos os dias, né? E tem muita gente que quando eu mostro uma plataforma digital, alguma coisa assim, eles se surpreendem ainda, assim, porque por mais que para mim já é uma coisa normal, né? Mas para alguns clientes ainda é novo, né? Então tem essa questão deles ficarem deslumbrados, assim, de falar, nossa, que legal, agora eu posso ter meu evento que eu achei que eu não ia ter, não é a mesma coisa, mas eu consigo ter. Então é legal de ver isso também, de que você está conseguindo gerar uma solução, assim. Então isso é bem bacana. Então realmente, com essa adaptação que a gente teve, hoje eu estou tendo uma demanda ok, né? Eu estou com basicamente o mesmo time que eu tinha antes, né? Então tô com até mais pessoas, então tive que contratar mais pessoas, então estou conseguindo manter uma estrutura, um time que eu tinha, até com algumas pessoas adicionais. Então eu fico feliz por isso também, de estar podendo gerar oportunidade para as pessoas que estão ao meu redor, assim. Acho que um grande desafio, Felipe, talvez seja a tecnologia, ela não pode esfriar o evento, né? Ela precisa, o evento precisa continuar naquele clima que ele tem, que é um clima acolhedor, no qual as pessoas são bem recebidas, elas se sentem bem, se sentem em casa para sentar num puff, para conversar com outras, para ver uma coisa, para ver outra. Tem que ter um casamento perfeito aí, né? É mais do que um casamento. O Lab Moda é um espaço de troca de informação. Muita coisa nasce, muita coisa se cria ali. E você tem razão. Cuidar sempre para a tecnologia não tornar o espaço frio. A tecnologia, às vezes, acaba esfriando um pouco o lugar. Então, tem que se pensar um espaço com tecnologia, mas que seja acolhedor, e que a troca aconteça, né? Que não seja uma experiência individual, que não seja uma experiência que a pessoa fique dentro do mundo dela. Ela precisa trocar informação, porque sem troca de informação, a criatividade não acontece, as pessoas não se conhecem, as relações não se concretizam. Então, pensar também no Lab como um espaço de troca e numa loja como um espaço de troca. Eu estou animadíssimo já, gente. Agora que o Chau falou que existe a possibilidade de você fazer um projeto que vai além do projeto físico da loja e que você pode ter o físico e também o virtual como um projeto de cenografia, poxa, o desafio tá ficando bacana. Posso me inscrever? Quero participar. Sou guloso. E você enxerga esse evento como uma caixa, falando já da questão física desse momento, como algo fechado, como algo aberto,
Porque a configuração vai mudar também, inclusive, de localização esse ano de novo, né? Acho muito difícil de começar, assim, eu consigo enxergar algumas coisas, mas eu acho que as pessoas, os arquitetos, vão ter que cada um pensar na sua forma, como que a loja tem, como que ela se comunica com o mall, isso sempre é uma coisa importante, como que você gera esse poder de atração do corredor, que já tem um monte de coisa interessante acontecendo, tem uma Prada, tem uma Louis Vuitton, tem a Louis Vuitton com as suas vitrines gloriosas e super bem feitas, então você vai estar competindo com coisas muito importantes e muito incríveis. Então essa loja tem que ter uma potência tal que tenha esse poder magnético que a gente conseguiu em 2016. Então talvez com um grande contraste, que gere um contraste com esse mundo comportado do shopping e traga uma coisa diferente que mostre esse espírito jovem, esse espírito de coisas que se iniciam, de experimentos onde a luz, a textura, a coisa realmente, como que eu posso dizer, autoral, onde o autoral tem espaço, porque o ser autoral é o diferencial do Lab Moda. Bacana. Ismael, tem uma pergunta aqui para você, da Junara Mendonça. Como o Ateliê 1901 vê o futuro da arquitetura e a codependência com a tecnologia? É legal isso, até, Dani, porque veio bem o gancho aí com a fala do Felipe. Assim, a arquitetura sempre teve muita relação com as artes, né, e de um tempo para cá muito forte com a tecnologia. Então a gente tem aí o design generativo, né, então onde você tem o paramétrico junto com a inteligência artificial, análise de dados, onde você coloca alguns parâmetros e a própria máquina já começa a desenvolver algumas opções ou as melhores opções de acordo com aqueles dados informados. Então, eu vejo muito a arquitetura relacionada a isso. Então, com os dados, né, o que a gente tem do que funcionou e do que não funcionou, a perspicácia do arquiteto em colocar essas informações corretas e a gente fazer essa análise do conjunto. Por isso que eu acho que o que o Shaw está trazendo para a gente, o que o Felipe falou, os arquitetos também têm que levar em consideração. Claro que a técnica ainda é muito importante, mas a tecnologia que vai ser empregada no desenvolvimento inicial dessa loja, eu acho que vai ser super importante também, assim como o resultado final. Tá. Shaw, tem uma aqui para você, a Isabeli Zucco. O holográfico é inviável comparado com o digital? Desculpa, volta a pergunta. O holográfico é inviável comparado com o digital? Bom, assim, vamos lá, não necessariamente, né, inviável, porque assim, a holografia, vamos lá, existe diversas nomenclaturas de holografia, né, então, até às vezes vem alguns clientes para mim, eu quero uma holografia, né, então, vamos entender o que seria essa holografia, porque, por exemplo, a técnica de holografia para eventos, por exemplo, basicamente uma tela em 45 graus, né, que reflete uma imagem que está embaixo e em cima, e dá aquela sensação que o objeto ou a pessoa está presencialmente ali, né, então, porém, é uma técnica que você precisa de alguns dispositivos, né, tanto físicos, e precisa de espaço, você precisa ter você tem algumas limitações, vamos dizer assim, né, então não sei se eu entendi muito minha pergunta, comparado, pensando em dificuldades de execução, né, quando eu vejo a questão da holografia com o digital, de você, às vezes, explorar essa holografia num formato de uma realidade virtual, por exemplo, né, então, você colocou um óculos e você está vendo uma holografia, uma pessoa ali, então eu vejo que o digital, ele te traz menos restrições. Eu não sei se realmente foi o objetivo da pergunta, né, então, eu estou levando mais esse comparativo das restrições e das limitações que tem cada técnica, né, então, quando eu vejo na holografia, como usualmente é feito, né, por exemplo, existem aquelas pirâmides holográficas, você deve ter visto em shopping, que são telas que refletem uma imagem, né, então, ele tem algumas limitações de luz, altura, né, já o digital eu consigo trazer essa sensação da holografia, essa sensação de você de a pessoa ou ter um objeto estar presente, né, então acho que a holografia, quando eu vejo, eu quero trazer teve um show, por exemplo, lá de um cantor que já morreu, mas eles queriam trazer esse cantor para dentro do palco, eles queriam trazer esse daqui, eles utilizaram uma técnica de holografia. Shaw, né?
Olá, a gente poderia trabalhar com uma película no vidro da vitrine que trouxesse essa experiência holográfica com uma projeção, uma retroprojeção, poderia Sim. funcionar para essa experiência de quem está no mall ter alguma coisa acontecendo no vidro, como holografia? Isso, então, assim, por exemplo, que assim, que isso que eu falei, depende da técnica da holografia, né? Então, vamos dizer que você vai querer fazer uma holografia real, eu precisaria ter uma película 45 graus, precisaria ter um ambiente escuro, né, para que eu conseguisse ter aquela sensação, porque quando você está trabalhando com holografia, e se você olhar de diversos ângulos, para cima e para baixo, a imagem, ela sempre parece que está naquele lugar, é incrível a sensação que dá, porém eu tenho uma certa limitação de luminosidade e estrutura. Mas eu queria simular, por exemplo, alguns eventos, a gente fez um evento que eles queriam trazer um personagem no palco, eu coloquei um painel de LED, e eu coloquei a pessoa na perspectiva correta, e no tamanho correto. Então, para quem estava a uma distância longe, dava a impressão do que essa pessoa estava ali. Teve um evento, um show, acho que no FH2, que a gente trouxe o Michael Jackson para dentro do palco, né? A gente usou uma técnica de, basicamente, eu sabia mais ou menos qual que era a visão das pessoas, e eu tentei fazer essa proporção desse caminho. Então, quando você olhava a perspectiva era correta. Então, quando as pessoas olhavam naquela perspectiva correta, dava a impressão que o Michael Jackson estava no palco. Algumas pessoas até perguntaram, mas ele estava ali ou não? Era um dublê? Mas, assim, eu usei uma técnica dentro de uma tela, simplesmente usando a perspectiva para trazer essa sensação de holografia, né? Então, daí, às vezes, eu me pergunto, que chegam alguns clientes, eu quero essa holografia aqui, daí tem uns que são o HoloAir, por exemplo, que é que fica girando algumas, tipo, umas luzes que dá aquela sensação que a pessoa tá ali. Daí, então, o que é holografia, né? Então, daí eu me pergunto assim, né, é a sensação de ter um objeto, uma pessoa presente, e daí existem diversas técnicas que eu posso trazer para representar isso, né? Então, não sei se eu respondi a pergunta ou mais me bananei aqui. Se ele não respondeu, pode voltar aqui que a gente pergunta de novo. A Luana ficou pensando, imaginando como é que seria um desfile digital. Como seria um desfile digital dentro do Lab Moda, pessoal? Daí eu não sei, acho que até o Felipe pode complementar, o Chau pode falar, o Felipe pode complementar, como é que ele pensa que se encaixaria ali nos momentos. Bom, eu tenho uma ideia de como acontecer isso, né? Então, o que seria, né, um desfile digital? É um desfile que, acredito eu, que eu estou filmando, né, fazendo uma live desse desfile. Então, tem um evento físico lá, tem um desfile, e eu estou transmitindo isso, né? Então, existem diversas formas de transmitir. Eu posso transmitir simplesmente um vídeo desse desfile acontecendo, ou eu posso fazer uma transmissão 360 graus. Imagine que eu estou fazendo uma transmissão 360 graus, esse usuário ganhou um cardboard, por exemplo, para colocar no seu óculos, no seu telefone, né? A maioria dos telefones hoje tem um dispositivo para isso, e a pessoa coloca esse cardboard e ela pode assistir esse desfile de uma forma virtual. Então, o evento pode ter fisicamente a passarela, pode ter, ou então uma apresentação artística, o que for. Você vai colocar uma câmera no ponto de vista que a pessoa estaria lá no evento, né? Então, você vai colocar no melhor ângulo e a pessoa ela pode estar assistindo isso de uma forma digital, através do recurso, por exemplo, de transmissão 360 e realidade virtual. Felipe, quer complementar? Sim, o que eu tenho visto, eu vi o desfile da Prada, inclusive, ontem. As grandes marcas estão contratando cineastas para criação dos seus desfiles, porque os desfiles não podem ser presenciais, então eles estão construindo histórias e filmes com desfiles não presenciais, digamos assim. Então, a gente poderia ter até ou algo super elaborado, com uma experiência super elaborada, imersiva, ou até ter um painel de LED ou um conjunto de televisores onde estivesse passando um desfile que tivesse acontecido, que tivesse sido gravado por um cara bacana, um cineasta, com uma proposta de direção de arte que combinasse com o Lab Moda, por exemplo. Então, tem ferramentas que eu entendo que são até simples, de você simplesmente filmar um desfile que não aconteceu com acúmulo de pessoas e transmitir ele numa tela dentro da loja, ou até uma experiência imersiva, onde você tem um óculos e você está dentro do desfile acontecendo de forma real. A Márcia complementa aqui, assistir o desfile 360 graus ia ser demais. Imagina a imersão. Dani, só complementando assim,
é daí que o Lab Moda Studio vem disso, né, de ser um estúdio justamente para isso. Então, vai ter um desfile físico, e de que forma a gente vai transmitir isso, a gente vai chamar, vai ter um evento, vai ter uma música, um pocket show, alguma coisa nesse sentido. Então, é um estúdio físico, onde as pessoas podem visitar e ter toda aquela experiência, mas, ao mesmo tempo, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo também é passível de ter essa mesma experiência. Então, o estúdio vem desse modelo híbrido. A Luana falou, já quero entrar cenografando as modelos. Olha, Chau, tem uma questão aqui, eu acho que você já pincelou, mas eu acho que vale a pena voltar, porque talvez até seja uma arquiteta, Fabiola Daher. Dentro da ideia da experiência não ser individual, que opções o digital pode oferecer para que os encontros que ocorrem no ambiente físico também possam acontecer no ambiente virtual? Bom, vamos lá. Existem diversas formas, né? Por exemplo, a gente está criando uma plataforma digital que eu tenho esse ambiente físico lá remodelado e com uma navegação. Então, eu posso criar algumas interações entre as pessoas. Diversas formas de interações. Por exemplo, eu fiz um evento esse tempo que as pessoas, elas conseguiam tirar uma foto ou fazer o upload de uma foto e ficava com uma identidade do evento e tinha uma galeria onde tinham essas fotos das pessoas, então elas poderiam estar lá revisitando a galeria das pessoas. Eu posso criar um grupo, alguma coisa com chat, posso criar grupos de debates, né, onde as pessoas elas estão ali navegando por chat. E existe uma evolução para isso, só que daí entra naquela limitação do usuário ter um dispositivo que seja capaz de processar, é você criar avatares, né, então já existe algumas empresas lá fora, a gente sabe a técnica, mas ainda a gente não está explorando tanto pelo fato de entender que talvez o usuário final não está tão preparado para isso. Imagine que eu vou entrar num evento e cada um vai criar seu avatar aqui, como se fosse um jogo online, né? Então a gente vai se encontrar nesse evento e a gente vai interagir, né, entre nós, tanto às vezes por voz ou por chat, alguma coisa, mas você tá lá, daí você tá andando, daí eu olho pro lado, daí vejo tal pessoa, e que a gente criasse nossos avatares com as características físicas que a gente tem, né, então, isso daí aproximaria as pessoas, porque assim, bem isso, né, o digital tá cada um na sua casa, então eu tô assistindo aqui a live, mas eu tô na minha casa, daí tem outra pessoa que tá na casa dela, e assim vai, né, mas já existe hoje estudo e técnicas, que a ideia é criar avatares, eu já tive até clientes solicitando orçamento, perguntando sobre isso, assim. Legal. Agora, acho que é uma pergunta, acho que para todos, sobre a questão do público. Para o público um pouco mais velho, vocês acham que esse tipo de tecnologia, com avatar e outras coisas, também é uma solução acessível? Ou ela é tão intuitiva que qualquer um pode ter essa experiência? Bom, vamos lá, né? A gente está trabalhando hoje com diversos projetos, a gente está atendendo diversos públicos, né? Eu tenho um público médico também, né? Que às vezes é um público um pouco mais, né, mais old school. E assim, e tem realmente o cliente tem essa preocupação, né? Porque assim, o cliente que eu digo que está gerando esse evento para um público, né? Então ele tem essa preocupação se o público vai conseguir recepcionar isso. Então hoje existe um meio termo, vamos dizer assim, né? Você consegue pegar essa cenografia digital, só que em vez de você fazer uma navegação 360, você gera uma imagem estática. Então você gera essa experiência, então a pessoa ela está enxergando, imagine que, vou dar um exemplo lá de moda, a gente vai fazer a loja, né, e daí tem a versão 360, onde eu vou navegando pela loja, ou eu posso fazer essa loja com uma câmera mais de cima, uma imagem mais aberta, em 3D, eu vou renderizar essa imagem, eu vou criar as interações através dessa imagem estática, né, então eu consigo fazer esse meio tempo, porque algumas pessoas, elas podem sentir tão à vontade da navegação, mas elas acham interessante você visualizar essa cenografia digital e você saber que um balcão de informações, ele é representado por um balcão, uma sala é representada por uma porta onde vai entrar nessa sala. Então, ele tem essa questão visual que facilita, né? Então, essa é uma adaptação, mas eu acredito que lá na frente vai ser uma adaptação comum de todos. Hoje em dia, todo mundo usa um celular touchscreen, independente da idade, porque você tem que se adaptar. Hoje em dia, eu não tenho mais o celular com os botões, com alguns lugares você vai encontrar já, e tem alguns museus que mostram os celulares mais antigos, Nokia lá, né? Então, eu acho que é uma adaptação também do usuário, né? Então, se isso
começar a avançar com o tempo e for assim que vai acontecer no futuro, as pessoas vão ter que se adaptar, independente da idade, assim, né? Então, acho que... Mas hoje já existe um meio termo. A gente já está fazendo que é uma imagem 360, é a imagem 3D, porém a navegação não é 360. Então, isso é uma das formas de a gente tentar chegar num meio termo para que todos os usuários se sintam à vontade. Legal. A Clarice Fogaça está falando que é muito fã do trabalho da Croma. Ismael, mais alguma questão mais da parte técnica para a gente munir os arquitetos? Eu acho que não, Dani, acho que foi super produtivo aí o que o Chau trouxe para a gente, os insights do Felipe também, as meninas perguntaram a respeito da holografia, acho que já era um partido que elas deviam estar analisando para propor, eu acho que foi super esclarecedor. Então, vamos fazer uma rodada final, Felipe. Queria que você desse aí uma palavra final. Você que mergulhou tanto nesse projeto em 2 anos, e foram 2 projetos lindíssimos. Foi tão bonito a gente ver aquele espelho d'água vermelho, né, inusitado, com uma iluminação maravilhosa. Enfim, fala um pouco desse futuro próximo, o que você pensa sobre isso? Eu quero me colocar super à disposição para os arquitetos, para o pessoal do estúdio. Podem me mandar mensagem, inbox, que eu estou assim, à disposição para ajudar. Quem tiver alguma dúvida ou quiser saber mais alguma história de bastidor, que temos várias histórias de bastidores desses 2 anos que eu participei do Lab Moda, que é um projeto que eu tenho muito no coração, porque é um projeto raro quando a gente tem um cliente que oferece para a gente a chance de poder experimentar algo, né? Geralmente a gente fica com projetos no nosso dia a dia dos escritórios de arquitetura um pouco mais quadradinhos, e de repente você tem um projeto com uma liberdade que você pode criar e onde o cliente te dá essa liberdade. Então, o Lab Moda traz isso, e por isso que eu tenho esse projeto tão no coração e me coloco à disposição para o Ismael, para os arquitetos que estão participando, para o estúdio todo, me coloco à disposição para qualquer questão que apareça. Que legal, e muito obrigada pela sua participação, Felipe. Chau, por favor, teu recado final aí para os arquitetos. Pô, primeiro, né, obrigado aí, né, pela essa participação, somou muito, assim, foi muito bacana. O que, assim, eu vejo que essa questão, trazendo um pouco da navegação digital, como o Isma falou ali também, né, sobre as tecnologias que estão cada vez mais nos softwares, né, eu acredito que seja uma maneira de você vender isso para o seu cliente, né, porque muitas vezes, às vezes tem as imagens, os vídeos 3D, mas será que ele poderia, o cliente não poderia navegar por esse ambiente, né, e poder ter essa experiência? Então eu vejo que por questão de aprovação, né, hoje eu trabalho muito com cliente e por mais que a minha sonografia é digital, existe uma parte delicada de aprovação, de o cliente entrar nos detalhes de tudo, né, de cor, de luz, textura, né, então eu vejo que o digital ele pode auxiliar, como já está auxiliando, né, através dos softwares, né, mas ele auxiliar nessa venda ou então nessa defesa de um projeto, assim. Então, eu acho que isso pode ser uma tendência lá na frente, assim. Pode ser um caminho, e um caminho que vai para sempre, né? Sim. Bom, obrigada a todos. Ismael, muito obrigada. Obrigado, Dani. Deixa eu dar mais um recadinho só. Claro. Amanhã a gente vai fazer o lançamento oficial e vai ser o nosso start do projeto. Essa etapa de pesquisa ainda ela vai acontecer junto, né, mas o start do projeto vai acontecer amanhã à tarde. A gente está super empolgado com o que vai acontecer e a gente vai deixando todo mundo informado aí através das redes sociais de como está o andamento desses projetos, quem são os arquitetos que estão participando, como que vão funcionar as mentorias. Então a gente vai alimentando todos através dos nossos canais. Legal. Bom, agradeço a todos os participantes, a quem esteve com a gente nessa tarde. O Lab Studio agora, na semana que vem, dá uma pausa na próxima terça, mas na quinta a gente tem um encontro muito especial com o André Hidalgo, o Rafael Perry do Lab Moda. O André Hidalgo, ele é o criador da Casa de Criadores, um dos pioneiros eventos de moda do Brasil, e a Aline Bussi, que é a curadora do Lab Moda. O Lab Studio é um projeto do Lab Moda com o Ateliê 1901, do Ismael, e o Pátio Batel. Obrigada pela participação e até quinta que vem. Tchau, tchau.